50 mil mortos. É isso aí. Chegamos a esse número de vítimas da pandemia em nosso país. Poderia muito bem ter sido evitado se o governo não tivesse sido negligente, né? Junto com outros 4 governos do mundo, ter sido tão negligente, né? E tão omisso em relação à pandemia. Se ele fosse alinhado aos governadores e prefeitos. 50 mil mortos que não são números, são vidas que foram perdidas. E nós vemos agora, pasme, um governo gastando bilhões distribuindo cargos para o Centrão, colocando em cargos no Ministério da Agricultura, loteando fundos do MEC, né? Com um ministro totalmente inepto, incompetente, acabou com o MEC e agora ainda ganha prêmio de consolação indo para os Estados Unidos. Sequer vai ganhar um cargo lá, né? É um governo que está totalmente perdido, né? Totalmente perdido, e está na hora daquelas pessoas ainda que apoiam esse governo que largue mão, porque já se perverteu. Todo o ideal que o Bolsonaro tinha de governo foi pervertido. A partir do momento que ele já está distribuindo cargos do Centrão e a crise política assola a família Bolsonaro. Assola a família Bolsonaro. Ele sabia muito bem que o Queiroz estava em Atibaia. O safado advogado que deu até entrevista foi perguntado 2 vezes onde estava o Queiroz. Ele disse que não sabia, que não conhecia o Queiroz e estava na casa do advogado da família Bolsonaro. Triste a cidade de Atibaia, que é conhecida pela festa do morango, por ser uma cidade muito arvorizada, muito bonita, né? Ser agora taxada da onde estava de cidade corruptiva, porque estava lá o Queiroz, porque tinha um sítio de Atibaia. É duro, né? E nós temos aí, infelizmente, um governo omisso, completamente omisso, né? E não só o governo federal, como os governos estaduais brasileiros não estão levando a sério a questão da pandemia, né? Porque você tem que fazer um lockdown justamente no aumento dos casos. E você vê o estado de São Paulo praticamente liberando as praias. E as pessoas não estão usando máscara, estão fazendo aglomerações. Então como é que vai? Quando que vai acabar essa situação? Nunca, nunca vai acabar, né? Nunca. Porque não é só questão do governo ser inepto, do governo ser ruim. É questão de nós mesmos termos consciência. Se os governos não fazem, então façamos nós. Façamos a cidadania. Evitar que vamos irmos à rua, entendeu? Sem proteção e sem ficar numa distância de pelo menos 1,5 metro de cada pessoa. Mas isso é praticamente impossível, né? Impossível numa situação em que o governo do estado de São Paulo, né, não sei que critério que está usando, porque nunca foi feito lockdown. Se tivesse feito desde o início. Olha a Argentina como é que está. Olha a Argentina como é que está. Só abriu papelaria. E está aí, conseguindo sair daquele. Conseguindo, a passos lentos, conseguindo sair da crise. Agora, nós não saímos, nós não estamos saindo. Por que não estamos saindo? Porque é culpa nossa também. É culpa nossa também. Tá? É culpa nossa também. E o governo está aí. Continua fazendo as estripulias dele. O presidente não está preocupado com o povo, está preocupado em salvar sua própria pele. Tá? Quem ainda defende esse governo acabou, se esfacelou. Tá? Tudo que ele defendia, a bandeira dele que ele defendia, não caiu por terra a partir do momento que se uniu com a politicagem do Centrão, né? Então, infelizmente está aí. A cidadania do povo brasileiro, né, é que tem que resolver essa situação. Falta-nos cidadania, falta logística, falta conhecimento maior. Nós somos um dos piores países a fazer testes. Nós não testamos a população. Muitas pessoas são assintomáticas, têm o vírus e não sabem que tem, né? E justamente os assintomáticos são os mais perigosos, que eles transmitem, né, sem saber. Você pode ter o coronavírus aí e não sabe, né? Por quê? Porque eles insistem em dizer que é só para pacientes mais graves, mas tem que ser testada a população. Se não testar a população, com certeza esse número de 50 mil é muito maior. Existe uma subnotificação muito grande, né? Então,
Eu só tenho a dizer uma coisa, meus colegas, a quem está assistindo, ou quem gostou, quem não gostou. Haja com cidadania e com consciência, tá? Eu sinto pela minha cidade de Santos, que infelizmente está aí em segundo lugar no estado de São Paulo, porque o santista infelizmente não está respeitando, nunca respeitou, indo para a praia andar sem máscara, entendeu? Fazendo estripulia para tudo quanto é lado aí. Né? Tem que respeitar. Nós temos que ter a consciência, a cidadania e o respeito ao próximo. Se nós não tivermos, nós não vamos. Se não levarmos a sério, dizer que não é com a gente, que isso não vai pegar, ou aqueles que são negacionistas dizendo que isso não existe, que isso é invenção da mídia, existe, está matando, tá? E você só vai ter consciência quando um parente da sua família cair por doente, tá? E aí você vai sentir. Eu sinto muitíssimo desse número no nosso país. Muito, porque poderia ter sido evitado. O governo federal poderia ter feito uma política de integração juntamente com os governadores, tá? Juntamente com os prefeitos, ter agido mais, ter insistido mais e não dado de ombros dizendo que o problema não é dele. Tá? Dizendo que nem aquela apoiadora do presidente chegou, eu sinto que o senhor traiu a nação, e traiu a nação. A maior resposta que ele traiu a nação é se negar as entrevistas que ele dava diariamente. Tá? E esse escândalo que saiu agora do Queiroz, ele já faz 2 dias que ele não dá entrevista nenhuma. E os apoiadores dele estão quietinhos. Por quê? Porque a maluca foi presa. Porque o Weintraub foi para outro país fugindo da cadeia. Porque o outro lá, o Queiroz, foi achado. Então teve que uma pandemia vir para poder mostrar a ineficiência desse governo. É ineficiente, é incapaz e só tende a piorar as coisas enquanto Bolsonaro estiver no poder. Bolsonaro já tem muito mais artilharia para impeachment do que a Dilma, que era uma testa de ferro, tinha. Mas há interesses políticos, ele está se fechando com o Centrão. Os apoiadores dele que estão do lado de fora, os reaça, dizem, estamos fechados com o Bolsonaro, intervenção militar, e o Bolsonaro está fechado com o Centrão. Infelizmente é a nossa realidade no nosso país. Né? Nossa democracia é muito jovem. E, infelizmente tivemos 2 impeachments, nesses 30 anos de abertura de democracia, 2 processos de impeachment e só roubalheira. Agora, nunca teve tanta ineficácia, tanta incompetência igual nesse governo. Não teve. Bolsonaro conseguiu bater a Dilma em burrice. Mas ele não é só burro. Ele é desumano. Ele é genocida. E eu termino falando que nós temos que ter cidadania. Se quisermos vencer essa pandemia, nós temos que ter cidadania. Principalmente a cidadania. Proteger a nós, proteger os nossos parentes, proteger nossos amigos. Porque não é porque o governo está abrindo geral que você tem a necessidade, você só sai de casa de extrema necessidade. Você não precisa sair de casa para ir em shopping. Não precisa sair de casa numa pandemia para poder fazer qualquer coisa. Para você não se arriscar a pegar e passar para sua família. É muito egoísmo. O que se vê, o que está acontecendo aí, é mais pensar em si mesmo que pensar no próximo. Então vamos se conscientizar. Para não acontecer uma tragédia maior, porque infelizmente a tendência é aumentar. Porque não se está se respeitando o isolamento social. Não há outra arma a não ser isso. Tá? Não tem outra arma a não ser o isolamento. Por pressão de empresários, por pressão política, os governadores estão abrindo. Mas não estão resolvendo nada, porque que critério eles usam para abrir?
Esse teste rápido não está sendo usado na população, principalmente dos assintomáticos, gente. Então fica aí. Boa noite, fiquem com Deus. E é mais um desabafo que eu faço. E nos livramos do Ventralbe. O desgraçado ministro da Educação que acabou com a educação do nosso país. Boa noite.